Nesta temporada de Fórmula 1, a McLaren está a surpreender todos. Em Monza, voltou a evidenciar-se a solidez do MCL39 e, apesar de não ter vencido, demonstrou ser um carro muito forte, pois recordamos a McLaren de há alguns anos em Monza que tinha muito arrasto e não conseguia colmatar as suas lacunas. Hoje falamos de uma equipa que pode aspirar ao campeonato de construtores e pilotos bem antes do final da temporada. O verdadeiro ponto forte não é só a gestão aerodinâmica do carro, mas sim a gestão dos pneus. No vídeo de hoje vamos explorar o segredo da McLaren e por que estão tão competitivos em relação às outras equipas. Devemos ouvir, claro, as declarações de Montezemolo sobre a Ferrari, pois geraram muita discussão. Vamos ver a situação da Red Bull, a questão de Max Verstappen, o novo fundo que chegará a Tsunoda. E finalmente temos de falar sobre os travões para 2026, pois é um tema muito importante. Antes de começarmos, por favor, deixem um like para apoiar, inscrevam-se e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre a Ferrari. Dito isto, comecemos imediatamente. Muitas vezes pensa-se nos pneus como o único elemento determinante, mas na realidade a jante e o cubo são componentes fundamentais na forma como o pneu trabalha em contato com o asfalto. A McLaren investiu bastante em simulações IFAM e estudos estruturais sobre o conjunto da roda para otimizar a térmica e a distribuição das cargas. A parede lateral do pneu controla a banda de rodagem, reforçada pelas lonas em Kevlar. E aqui entra em jogo um conceito-chave, a cornering stiffness, ou seja, a rigidez lateral. Quanto mais alta for, menos slip angle, ângulo de deriva, é necessário para atingir o máximo de aderência. Isto também se regula com as pressões, mas a McLaren parece ter encontrado algo mais. De fato, os pneus Pirelli não são um elemento variável para as equipas, mas a jante sim. Se a conexão entre o pneu e a jante, conhecida como área de talão, for excessivamente rígida, então qualquer deformação que ocorra na própria jante será transmitida para a lateral e para a banda de rodagem. E aqui pode estar a vantagem competitiva da McLaren. Na verdade, eles usam ligas metálicas especiais que conseguem assegurar uma flexão elástica mais acentuada. Isto quer dizer que a jante, mesmo dentro dos limites de elasticidade e retornando à forma original, consegue alterar um pouco a forma e a maneira como o pneu descarrega energia no solo. Discutem-se variações percentuais mínimas, mas na Fórmula 1 são precisamente essas que podem alterar tudo. Em resumo, se a jante consegue controlar de forma mais eficaz os movimentos do ombro, em curva reduz-se o ângulo de deriva necessário e, acima de tudo, gera-se menos calor. Este é um aspecto crucial. Em corrida, os pneus nunca são utilizados ao limite absoluto, mas geridos ao longo da distância. Gerar menos calor significa manter um ritmo de corrida mais constante e permitir que os pilotos acelerem mais sem o risco de sobreaquecimento. Na prática, os pilotos da McLaren podem carregar o pneu com mais energia tanto em tração como em percurso, sem que a temperatura suba demasiado, e isso é uma vantagem enorme em 300 km de corrida. Eu acredito que este possa ser realmente um dos segredos da McLaren. Não é um truque ilegal, mas uma área de desenvolvimento inteligente e pouco visível do exterior. É uma subtileza técnica clássica que muitas vezes distingue quem luta pelos campeonatos de quem persegue. A Red Bull, Ferrari e Mercedes tiveram dificuldades em achar a mesma consistência na gestão dos pneus. Se a McLaren realmente encontrou este equilíbrio com as jantes, entendemos por que Norris e Piastri podem forçar mais tempo sem perder desempenho. Obviamente ainda estamos no campo das hipóteses, porque nenhuma equipa revela realmente os seus segredos, mas ao ler os dados e observar o comportamento em pista, a tese da flexão extra do aro faz muito sentido. É a demonstração de que na Fórmula 1 não são apenas as grandes atualizações aerodinâmicas que fazem a diferença. Às vezes, são os detalhes escondidos nas rodas que decidem quem ganha e quem perde. E isto poderia explicar também por que é que a McLaren tem menos necessidade de colocar ar no interior dos travões, pois conseguem gerir melhor o ângulo de deriva, ou seja, o slip angle, de forma a ter uma maior flexão e conseguir carregar mais em tração sem sobreaquecer demasiado o pneu. Vantagem enorme tanto em tração como em percurso, porque conseguem aplicar mais energia sem sobreaquecer o pneu. Compreendem bem que é uma vantagem enorme, especialmente em todas as pistas onde há curvas com mais ângulos de viragem e não aquelas pistas onde há um único input. E neste ponto, trabalha exatamente ao contrário da Ferrari, que é muito mais forte nas pistas onde é necessário um único input de viragem e tem mais dificuldades nas curvas tridimensionais. A McLaren chega a Baku para fechar o Mundial de Construtores. Se Oscar Piastri e Lando Norris conseguirem obter pelo menos 9 pontos a mais que a Ferrari, a equipe inglesa conquistará o título de construtores de 2025.
seria o 10º na sua história e, a julgar pelo andamento da temporada, um objetivo amplamente ao alcance. No ano passado, em Baku, a McLaren ultrapassou a Red Bull na classificação, começando uma liderança que manteve até agora. Desta vez, no entanto, a situação é diferente. Uma vez arquivado o campeonato de construtores, abrir-se-á um capítulo totalmente novo, o do duelo interno pelo título de pilotos. Andrea Stella, diretor da equipa McLaren, construiu um sistema de gestão claro e rigoroso, apelidado de Papaya Rules. Em suma, nada de lutas fratricidas que possam fazer perder pontos, nenhuma manobra arriscada entre companheiros de equipa e disponibilidade para diferenciar as estratégias se isso servir para o resultado da equipa. Até agora, Norris e Piastri têm respeitado as regras, mesmo sacrificando por vezes um resultado pessoal. Mas o que acontecerá quando a McLaren já não tiver o álibi de proteger o campeonato de construtores? Há quem pense que, uma vez conquistado o título de construtores, a McLaren poderá ter de enfrentar cenários delicados. Se o MCL 39 continuar a dominar como nas últimas corridas, a gestão será linear. Mas se a Red Bull ou a Ferrari se intrometerem, então as decisões estratégicas do muro das boxes poderão tornar-se decisivas não só para o resultado das corridas individuais, mas também para a luta entre pilotos. Um exemplo vimos na Hungria, quando a McLaren escolheu estratégias diferentes para Norris e Piastri para enfrentar Charles Leclerc. Uma escolha lógica para vencer a Ferrari, mas que de facto criou diferenças internas. No final da temporada, com o título em jogo entre os dois pilotos papaya, um cenário semelhante poderia ter um peso enorme. Em Monza, a Red Bull mostrou sinais de recuperação, com um ajuste de baixo arrasto que permitiu a Verstappen voltar a ser competitivo, e a MEC confirmou progressos na gestão global do monolugar. Não é certo que o Max não possa disputar a vitória em algumas das pistas finais. Também o Leclerc, em circuitos favoráveis, continua a ser uma ameaça. Nesse caso, a McLaren pode encontrar-se perante um dilema: favorecer um dos dois pilotos para contrariar o adversário ou continuar a garantir tratamento igual, arriscando, no entanto, oferecer vitórias de etapa aos outros? Pessoalmente, acredito que a McLaren está a viver uma situação semelhante à que a Mercedes enfrentou nos tempos de Hamilton e Rosberg. O código interno funciona enquanto houver um objetivo prioritário da equipa, mas quando os dois pilotos começam a disputar um título pessoal, a tensão inevitavelmente aumenta. Andrea Stella demonstrou grande equilíbrio, mas a realidade é que uma equipa não pode controlar totalmente a ambição de dois jovens que têm diante de si a oportunidade da vida. Se Norris e Piastri começarem realmente a lutar pelo campeonato de pilotos, as regras da papaya terão de se adaptar. E aqui vejo dois cenários possíveis, mas digam-me também o que acham. A McLaren conseguirá gerir um final de temporada limpo, mantendo equidade absoluta, ou será forçada a tomar decisões impopulares que inevitavelmente poderão deixar marcas também no futuro? Por agora, o dado é claro, basta uma margem de 9 pontos a mais em relação à Ferrari para encerrar a questão dos construtores a Baku. Assim, após a próxima corrida, o verdadeiro espetáculo será a luta entre Norris e Piastri, com a McLaren a ser árbitro ou protagonista do Mundial de Pilotos. Mas devemos ouvir juntos as declarações de Montezemolo sobre a Ferrari, porque se vê o seu amor pela vermelha, mas ao mesmo tempo também foi um pouco crítico em relação à situação atual. A Ferrari deixou Monza com mais uma desilusão. Perante um público com lotação esgotada, a equipa não conseguiu sequer conquistar um pódio. O ano de 2025 continua assim, sem vitórias e com mais um adiamento do evento mais aguardado. Um campeonato que já falta desde 2008, o de construtores, porque o de pilotos falta desde 2007. À margem da estreia mundial do documentário Luca Singred, dedicado à sua vida, Luca Cordeiro de Montezemolo, ex-presidente da Ferrari e figura emblemática da era dourada de Schumacher, comentou a situação da equipa. Vi imagens lindas dos adeptos, declarou, mas também uma equipa que, apesar de tantos anúncios, ainda não venceu uma corrida. E mesmo que tivesse vencido uma, a Ferrari, após tantos anos, deve ganhar o Mundial. Eu próprio vivi momentos terríveis, perdendo 9 ou 10 títulos na última corrida, mas pelo menos chegávamos a disputá-los. Hoje, no entanto, a Ferrari nem sequer chega à última corrida com a possibilidade de vencer. Espero que as coisas mudem, especialmente para aquelas pessoas que estavam em Monza que continuam a ter uma fé inabalável. A Ferrari tem ainda mais responsabilidade para com elas. A parte mais difícil, no entanto, diz respeito à própria identidade da equipa. O que me entristece, acrescentou, é ver uma Ferrari sem um líder, sem uma liderança forte e falta uma alma determinada. E são feitos muitos anúncios que geram expectativas elevadas. Primeiro devem vir os resultados, depois os anúncios. Na minha perspectiva, Montezemolo foi direto e o ponto é bastante claro. A Ferrari de hoje sofre de uma ausência de liderança. Não há uma figura central, um homem ou uma mulher capaz de personificar a determinação e a visão necessárias para um projeto vencedor.
Estas palavras têm peso porque vêm de alguém que entre os anos 90 e 2000 soube construir a volta de Schumacher, Todd, Brown e Bernie, um sistema vencedor que dominou a Fórmula 1. Montezemolo conhece bem o peso da pressão e sabe quão importante é ter uma estrutura clara e uma alma forte. E não posso deixar de concordar com a sua análise. Hoje, a Ferrari parece viver mais de comunicados e proclamações do que de resultados. As expectativas são inflacionadas, mas os adeptos veem na pista uma realidade diferente, a anos-luz daquela prometida. Na Fórmula 1, a credibilidade e a autoridade constroem-se apenas com os factos, e se os resultados faltam, cada anúncio transforma-se num boomerang. O problema não é apenas técnico, é cultural e de gestão. Uma Ferrari sem um verdadeiro líder é uma Ferrari que corre o risco de se perder em compromissos e declarações de fachada. Como dissemos antes, a McLaren inova os seus carros, encontra soluções geniais que permitem ao carro andar mais rápido. Quando começaram em 2023, no Bahrein estavam em último na classificação, excluídos no Q1. A partir daí arregaçaram as mangas e conseguiram chegar ao topo da Fórmula 1. E portanto, Montezemolo tem razão. Hoje a equipa deve mais do que nunca dar uma resposta àqueles adeptos que, apesar de tudo, continuam a encher Monza e a acreditar no mito do cavalo rampante. E estamos todos envolvidos neste alinhamento. Aliás, Montezemolo era mais favorável a Binotto do que a alterar o chefe de equipa no final de 2022 para colocar Vasseur. De facto, cito as palavras de Montezemolo, continuar a mudar significa perder estabilidade, e a estabilidade é um dos elementos mais importantes para vencer. Binotto devia ter continuado. Hoje vejo, em vez disso, uma equipa sem líder e sem alma. Neste último ponto, não estou totalmente de acordo com Montezemolo. Acho que fazia sentido mudar naquela altura, pois Binotto já tinha mostrado do que era capaz. Ele esteve na Ferrari por vários anos e muitos adeptos queriam uma mudança na liderança. O problema não é tanto o chefe de equipa em si, mas sim a estrutura interna da Ferrari que, em comparação com outras equipas, está a sofrer em termos organizativos. No resto do discurso, estou totalmente de acordo com Montezemolo. Na minha opinião, a Ferrari perdeu um pouco da sua alma e está a viver neste momento de proclamações, anúncios, mas sem resultados concretos na pista, e nós, os adeptos, gostaríamos de ver o contrário. Primeiro, escreves a história e depois a relatas. Não podes fazer ao contrário. A Ferrari está a viver de celebrações de aniversários e de resultados passados que se repetem. E isto é bonito para nós, os adeptos, mas o que faz agora a Ferrari para escrever a história? Esta é uma das perguntas que devemos fazer a nós próprios, e até hoje a resposta é simples. A história neste momento não está a ser escrita pela Ferrari, mas sim pela McLaren, pela Red Bull e pela Mercedes. E isso é um facto. Vamos agora fazer um pequeno resumo também dos episódios anteriores, porque há algumas pequenas atualizações sobre a gestão desportiva e os membros que dela fazem parte. Quando um técnico deixa Maranello, há quem minimize afirmando que não trouxe vitórias, e quem veja estas saídas como um sinal de instabilidade na gestão. A verdade, como muitas vezes acontece, está no meio. Perder homens-chave nunca é simples, porque na Fórmula 1 cada competência é fruto de anos de experiências e de know-how que não se substitui de um dia para o outro. E por isso, a saída de Wolf Zimmermann e Lars Schmidt, figuras de destaque nos motores, deixou um vazio na Ferrari, porque estas duas figuras decidiram seguir Mattia Binotto para Audi. Agora, há poucos meses da introdução das Power Unit 2026, o engenheiro Enrico Gualtieri encontra-se a gerir uma equipa com menos experiência e menos memória histórica. Mesmo enquanto a FIA abre as ADWO, Additional Development and Upgrade Opportunities, para equilibrar os regulamentos. Enfim, estabilidade é fundamental, mas neste momento a Ferrari não tem muita. O departamento aerodinâmico já não está tranquilo. Após a saída de Enrico Cardilli em abril, a Ferrari reestruturou as hierarquias, nomeando Diego Tondi como novo responsável pela aerodinâmica. Mas a temporada decepcionante não favoreceu a consolidação. Além disso, a partir de 1º de setembro chegou Franck Sanchez, engenheiro francês, ex-Sauber e velho conhecido de Fred Vasseur. Uma escolha que alimenta suspeitas virá para supervisionar ou até mesmo para substituir Tondi? Até hoje não há confirmações, já falamos disso ontem, mas o facto de Vasseur chamar homens da sua confiança sugere que o técnico italiano não está a viver um momento tranquilo. Por um lado, o princípio é claro. Rodear-se de pessoas de confiança é natural, especialmente num ambiente competitivo e sob pressão como a Fórmula 1. Vasseur faz isso, chamando Loic Serra, Jerome D'Ambrosio e agora Franck Sanchez. E o lema é sempre o mesmo, todos são úteis e ninguém é indispensável. E isto funciona em teoria, mas na Fórmula 1 sabemos que não é bem assim. A continuidade e estabilidade frequentemente fazem diferença. Na minha opinião, Vasseur caminha numa linha fina. Por um lado, está certo em querer colaboradores de confiança. Sem um núcleo sólido de técnicos em quem confia, não se pode construir um projeto vencedor. Por outro lado, a Ferrari não pode permitir-se mais uma reviravolta interna. Existem demasiados administradores e novas entradas que têm o potencial de fragmentar a estrutura quando é necessária uma coesão máxima para o ano de 2026. Mesmo sem alterações no topo, há inúmeras mudanças na base.
Falemos dos engenheiros principais nos departamentos cruciais para 2026, aerodinâmica e motores. Montezemolo destaca a estabilidade essencial na Fórmula 1, que tem faltado à Ferrari há anos. No entanto, mesmo com Vasseur no comando, falta alguma estabilidade interna nos departamentos. Esperamos que as mudanças feitas por Vasseur tragam um bom resultado, mas até agora a situação na Ferrari é de transição contínua. Há constantemente uma mudança em andamento e nunca há uma verdadeira estabilidade. Parece que tudo o que foi realizado anteriormente está incorreto, quando se deveria reiniciar a partir de um núcleo sólido para reconstruir a equipa, passo a passo, com tranquilidade. Caso contrário, não consegue criar um ambiente coeso, e se Adrian Newey tivesse chegado à Ferrari, o que teria mudado? Após o duplo zero em Zandvoort e a desilusão de Monza, é inevitável perguntar se a equipa deveria ter contratado Adrian Newey e assim ter perdido uma oportunidade. A SF25 não funciona como esperado, enquanto 2026 se aproxima com a revolução regulamentar. Nesse contexto, ter ao lado o gênio que moldou alguns dos monolugares mais vencedores da história da Fórmula 1 teria sido uma vantagem enorme. Adrian Newey juntou-se à Aston Martin, equipa que Lawrence Stroll transformou com grandes investimentos em infraestruturas, técnicos e recursos. Mas o verdadeiro trunfo foi ele, o homem que fez a Williams, McLaren e principalmente a Red Bull vencer. Newey é uma figura singular, requer carta branca, uma equipa de engenheiros de confiança, liberdade operacional e um orçamento significativo. A Ferrari podia ter oferecido tudo isso, mas decidiu não avançar com a proposta. Oficialmente, em Maranello estão convencidos de que podem vencer sem ele. Na realidade, pareceu mais uma demonstração de arrogância na gestão. Fernando Alonso já pôde observar de perto a sua metodologia. Newey não projeta peças separadas, mas um sistema único, onde cada componente, mecânico, aerodinâmico ou estrutural, faz parte de uma visão global. É esta capacidade de ver o carro como um organismo vivo, juntamente com um talento extraordinário para interpretar os regulamentos e antecipar as tendências, que o torna diferente de todos os outros. A sua carreira está cheia de intuições que mudaram o curso da Fórmula 1, conceitos aerodinâmicos inovadores, interpretações regulamentares no limite e ciclos vencedores construídos com continuidade. Nem sempre teve razão, mas quase sempre chegou antes dos outros. A Ferrari oficialmente considerou que não deveria depender de um só homem, uma escolha política e cultural. Em Maranello não gostam da ideia de que o mérito de um possível renascimento seja de uma só pessoa, por mais genial que seja. Por isso sou cético sobre a ideia de ver Verstappen de vermelho. Porque a Ferrari nunca depende de um único homem. Mesmo na era de Schumacher, o mérito nunca foi apenas de Michael Schumacher, mas de Rory Byrne, de Ross Brawn, de Jean Todt. É melhor ficar com o modelo interno, mesmo que nos últimos 15 anos se fale de erros e chances perdidas. O problema é que em 2026 serão cruciais as capacidades de desenvolvimento e interpretação das novas regras. E nisto Gnui é simplesmente o melhor. A Ferrari, na minha opinião, perdeu uma oportunidade irrepetível. Claro, contratar Gnui teria significado conceder-lhe um poder enorme, talvez mais do que a direção estivesse disposta a fazer, mas na Fórmula 1 contam os resultados e a Ferrari não ganha um título desde 2008. Em vez de aceitar o risco de se tornar a Ferrari de Gnui, preferiram continuar a ser a Ferrari que continua a esperar. É uma abordagem conservadora que, na minha opinião, confirma as dificuldades da Ferrari e a dificuldade em sair de uma mentalidade já ultrapassada. Atualmente, Gnui trabalha no MR26, e quando a Ferrari o enfrentar na pista, será ele a querer demonstrar que tinha razão. Se a Aston Martin ganhar, o arrependimento em Maranello será grande. Em resumo, a Ferrari deixou de lado um gênio, talvez por orgulho e receio de dividir os méritos, mas na Fórmula 1 não há espaço para orgulho, só para vencer. A última coisa a mencionar é o novo fundo da Red Bull, que chegará a Baku para Tsunoda, já que Verstappen o usou em Monza. É uma escolha certa para avaliar Tsunoda em condições iguais às de Verstappen. O fundo parece garantir maior eficiência, porém não resolve todos os problemas da Red Bull. Por isso vimos um Verstappen que correu com menos carga em Monza do que todos previam, e Verstappen consegue gerir melhor também um carro com menos carga em comparação com um carro mais carregado. É o seu talento, está no seu ADN. Enquanto Tsunoda não irá resolver todos os seus problemas com este novo fundo. Certamente em Baku espero um Q3 mais acessível para Tsunoda, mas o ritmo de corrida, na minha opinião, permanecerá instável e tudo dependerá também da janela de afinação, tanto da altura ao solo como também do anti-dive e da suspensão dianteira. O risco é que o fundo torne o carro um pouco mais nervoso, mas mais eficiente na reta. E será fundamental avaliar o fundo em Baku, porque é uma pista com muitos para-arranca, muitas curvas lentas, a seção do castelo que é muito lenta. E mais do que carga aerodinâmica, é necessário ter uma boa aderência mecânica e, portanto, gerir bem também o equilíbrio entre a frente e a traseira. Veremos como Tsunoda se comporta também porque está sob observação, já que no próximo ano Jarvis pode chegar à Red Bull. Assim, nestas últimas corridas, disputa o segundo lugar na Red Bull. Comentem o que acham dos tópicos discutidos. Como sempre, não se esqueçam de dar like, inscrever-se e ativar as notificações para não perderem vídeos do canal.
Aqui da Rust é tudo por enquanto.